Eu não sei se você já percebeu, mas é impossível passar por essa vida sem perder coisas. O mais difícil de perder é peso, mas o resto você perde um monte de coisa. Você ganha dinheiro, perde dinheiro. Você faz um amigo e às vezes perde dois. Você perde oportunidades, você perde chances. A vida é cheia de perdas. É impossível continuar avançando sem continuar perdendo. Até porque na sua vida cabe um limite de coisas e para algumas entrarem, outras precisam sair. E aquilo que você não sabe colocar para fora, Deus dá a oportunidade da perda. Então às vezes você perdeu uma amizade, às vezes você perdeu uma oportunidade não porque falhou, porque precisava sair para outra coisa entrar. As perdas nos fazem ficar para baixo, mas nem toda perda é negativa. A perda nos dá o sentimento de escassez, de derrota, de frustração, mas tem perda que é a maior bênção que poderia te acontecer. E é impressionante como o ser humano tem dificuldade em lidar com coisas que são inevitáveis, ou seja, vai acontecer você querendo ou não querendo, orando ou não orando, vindo à igreja todo dia ou não vindo, você vai continuar perdendo coisas na vida. Não adianta você se preparar, não, mas eu me preparei, eu fiz doutorado. Não, mas você não sabe, Tiago, eu leio 5 livros por semana. Vai continuar perdendo coisas na vida, porque perdas são inevitáveis. As perdas vêm para todo mundo. Se tem algo que é democrático é a perda. Vem para o negro, para o branco, para o rico e para o pobre. O rico, se tiver $1 bilhão, vai perder um ente querido um dia, sim ou não? Vai. Porque não importa quanto você tem na conta, as pessoas continuam morrendo. Não importa se você tem 1 ano de convertido, ou 30 anos de convertido, ou se todas as gerações passadas foram convertidas, você vai continuar perdendo. Porque a perda não escolhe uma pessoa. Tem gente que perde alguém e fala assim, por que comigo? Não, contigo não, vai ser com todo mundo, contigo só foi primeiro. Eu lembro o primeiro enterro que eu fui fazer, quando eu fui ordenado a pastor. Eu era bem jovem, e a minha primeira missão, na semana que eu fui ordenado a pastor, foi fazer o enterro de um jovem. Eu lembro que a mãe me sacudia no velório e falava, por que comigo? E eu não tinha essa resposta. Eu chorava junto com todo mundo. Recém-ordenado eu não tinha essa resposta. Hoje eu tenho. A mesma coisa que aconteceu com ela vai acontecer com todo mundo. É impossível a gente não perder. É a lei da vida. Se você está nessa vida, você vai continuar perdendo. Mateus capítulo 10, versículo 39, se você puder abrir, diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, mas por amor de mim, achá-la-á. O problema não é bem se você vai perder ou não, porque isso é certo, e sim, por que você vai perder. Porque a Bíblia deixa claro que se você perder, mas por amor de mim, na verdade você está achando. Tem coisa que você perde para achar outra. Tem coisa que Deus te toma para te privar de uma dor muito maior do que essa perda que você tem agora. Lá no futuro ia ser muito pior. Você não conhece o futuro. Ele já te viu lá na frente. Ele sabe algumas coisas que você tem que passar agora, algumas perdas que você sofre agora, para na verdade ganhar vida lá na frente. Tem 2 coisas que são certas na vida. Escute isso. Às vezes você está no trabalho, você está em casa, você está no carro, às vezes você está agora numa televisão ou no celular me assistindo. Existem 2 coisas que são certas na vida. Uma que você vai perder coisas, e a outra que sempre vai ter gente para te lembrar que você perdeu. As pessoas às vezes não lembram o que você ganhou. Quantas pessoas talvez já bateram aqui nas costas da pastora Cacete e falaram, parabéns, hein? Eu lembro que você ganhou aquele título de Gremlins. Gremlin não existe, Gremlin. Gremlin é o bichinho, né? De Gremlin latino. Eu lembro que você ganhou isso, eu lembro que você ganhou aquilo. Agora, perda, todo mundo quer te lembrar.
Ninguém comenta no bairro quando você quitou seu carro. Agora, se a financeira for lá tomar o seu carro porque você não pagou, todo mundo fala. Milhares de aviões decolam por dia, não agora, durante a pandemia, mas em dias normais. Ninguém fica aplaudindo o avião que decolou, mas se cair, vira noticiário por um mês. Porque as pessoas preferem compartilhar as perdas do que os ganhos. O ser humano é assim. Não é contra você. O ser humano é assim. Ele prefere falar do que você perdeu e ele sempre vai fazer questão de te lembrar. Duas coisas são certas, que você vai perder coisas na vida e sempre vai ter gente à tua volta para te lembrar que você perdeu. Então meu conselho de hoje é: aprenda a lidar com as perdas, porque além de serem inevitáveis, sempre serão lembradas por alguém. Existem pessoas que estão na Bíblia porque ganharam sua geração, outras porque perderam a oportunidade como Sansão. Quem ganha e quem perde entra na história de alguma forma. E aí vem uma grande jogada bíblica, uma frase bíblica para mexer com a nossa mente, que quem perde a sua vida por amor de mim, na verdade está achando. E quem acha que achou, consegui meu emprego, agora estou garantido, na verdade está perdendo. Consegui o amor da minha vida, não preciso de mais nada, na verdade está perdendo. Agora quem acha que está perdendo a vida por amor ao evangelho, na verdade, diz a Bíblia, está ganhando. Porque a solução das coisas da tua vida não está no teu relacionamento. Que bom que você encontra a pessoa da sua vida e case, é muito bom. Que bom que você tenha condições financeiras de comprar o carro que você quer, isso é muito legal. Mas nada disso garante a sua vida. Aliás, por causa de um bom carro, muitas pessoas perderam a vida no acidente. Por causa de um relacionamento, muitas pessoas perderam a salvação, porque preferiram aquele relacionamento vicioso, cheio de contenda, do que o reino de Deus. Sim ou não? Então, cuidado, porque nem sempre as perdas são negativas. Às vezes são oportunidades para você viver o futuro. E o ser humano, como é negativo, por exemplo, ele prefere lembrar do que você perdeu do que aquilo que você ganhou. Você precisa aprender a fortalecer o que restou. Por quê? Se você perdeu, ou seja, se Deus deixou embora, seja o que for, é para você colocar foco no que ficou. Tem gente que justamente tem muitas opções, não fica bom em nada. Tem gente que só sabe fazer aquilo, vira o melhor naquilo que sabe fazer. Deus está dando uma oportunidade, às vezes, quando você perde algumas coisas, não de focar no que foi embora, mas de fortalecer o que ficou. Muitas mulheres estão chorando nesse momento que os maridos foram embora. Abandonaram a família. Isso é triste, isso é uma covardia. Mas aconteceu, foi embora. Vai conseguir recuperar? Não. Então, ao invés de ficar a vida toda massacrando quem foi, fortalece quem ficou. Seus filhos vão precisar de você agora. A sua família vai precisar ver seu testemunho agora. Em vez de ficar a vida toda falando mal do patrão que te mandou embora, fortalece aquela economia, pouquinho às vezes, mas que ficou no banco, e aprenda a multiplicar. Aprenda a fortalecer o que não foi perdido, ao invés de reclamar do que já se foi. O problema das perdas, e aqui muita gente vai se identificar, é que perdas visíveis, as perdas que todo mundo consegue ver, a gente recebe certo apoio. Por exemplo, se morrer um ente querido, vai todo mundo lá no enterro. Os conhecidos. Se você perder a perna num acidente, todo mundo, oh meu Deus, pena. Todo mundo fica ali contigo. Quanto mais visível é a sua perda, mais apoio você tem. Mas e as perdas invisíveis? Aquelas secretas que ninguém consegue ver, como a perda da sua confiança. Quando você começa a perder a paixão pelo futuro. E quando você começa a perder a fé nas pessoas e a fé em Deus. E quando você perde coisas que as pessoas não conseguem ver, ninguém vai estar do teu lado para te apoiar.
Perdas visíveis atraem apoio, perdas invisíveis ninguém percebe e você começa a morrer sozinho. A fé começa a ir embora, a confiança começa a ir embora. A esperança, tem gente que está perdendo a esperança todo dia, é uma perda, está vazando, é um sangramento, mas ninguém consegue ver, porque ninguém está com medidor de esperança na sua vida. Ninguém está com medidor de fé na sua vida. Ninguém está com medidor de paixão pelo futuro. Tem gente que está perdendo os projetos, mas ninguém consegue ver, porque não existe um medidor de projeto. O projeto dele está em dia, esse aqui já está perdendo o projeto da vida. As perdas invisíveis não têm apoio, e é por isso que são elas que nos destroem. Afinal de contas, a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. Uma pedrinha desse tamanho que faz a gente cair, não é uma montanha. Montanha você avista e desvia. Grandes perdas, as pessoas se juntam e lidam com isso, as pequenas ninguém está vendo. É por isso que você precisa entender que apesar de inevitáveis, apesar de democrática, porque vem para todo mundo, você precisa ser especialista, ao invés de ser um fujão, uma fujona de perdas, você precisa ser especialista em lidar com elas. Tem gente que faz de tudo para, eu vou fugir disso, está postergando o inevitável, ou seja, você está amplificando o sofrimento. As perdas silenciosas são as piores. Tem gente que está perdendo os sonhos, a cada dia o sonho vai morrendo, mas ninguém está vendo. Tem gente que está perdendo a direção, não sabe mais para onde está indo. Quem consegue medir a direção de alguém? Você consegue medir a dor pelo choro, pelo desespero. Então, quando a pessoa perde alguém, perde o emprego, você consegue medir essa dor porque é visível. Mas a perda de direção? Ninguém tem uma bússola espiritual e emocional que fica, opa, esse aqui está perdidinho. Quem está do seu lado quando você está perdendo coisas que ninguém vê? É por isso que você pode estar com os melhores amigos, é por isso que você pode estar na melhor empresa, é por isso que você pode estar no melhor ministério, é por isso que você pode estar no que melhor for de humano, ainda assim você fica perdido e perde coisas. Porque pessoas nunca vão medir, nunca vão perceber o que é invisível, mas o Espírito Santo, ele vê aquilo que ainda nem começou a sair da sua vida, ainda nem começou a perder, ele já sabe. É por isso que se você tem que se aproximar de alguém, aproxime-se de quem vê suas perdas visíveis e as invisíveis. O Espírito Santo de Deus. Porque se você perder sua vida por amor a Deus, por amor ao Espírito Santo, na verdade você está achando tudo o que você quer. Mas se você tentar achar a sua vida fora de Deus, na verdade você está perdendo tudo o que você quer. Sabe o que você quer? Ser compreendido, você quer ser amado, você quer ser aceito. Você quer vida eterna, tudo o que você quer ser perdoado, você quer tirar a angústia do coração, você quer voltar a dormir, você quer ser valorizado, você quer viver num mundo de honra, num mundo em que as pessoas se respeitem. Isso só tem com Deus. Então o que você realmente quer está em Deus. Então quem perde a sua vida, na verdade, está ganhando Deus, e quem tenta ganhar a sua vida sozinho, está perdendo Deus. Você tem que descobrir hoje o que você quer ganhar e o que quer perder. Porque tem coisas que não dá para juntar na mesma vida aqui. Tem coisas que você vai ter que deixar embora, tem coisas que você vai ter que reter. A gente odeia perder. Eu tenho 4 filhos, então às vezes eu estou jogando videogame com o José, e a gente está jogando FIFA, aquele jogo de futebol. Se ele perde, tem vezes que eu até deixo ele ganhar. Ele me ganha muitas vezes. Mas tem vezes que eu sei que é muito difícil para a criança perder, fazer, mas me ganhou de novo. Às vezes eu ganho uma, eu deixo ele ganhar outra. Às vezes ele me ganha mesmo, está ficando bom. Mas o ser humano não consegue perder no videogame, vai perder na vida. Não consegue perder num joguinho, vai perder nas emoções, vai perder no dinheiro, vai perder no ministério, vai perder na empresa, vai perder no relacionamento. O ser humano não sabe perder. E uma das maiores tragédias que existe é quando você, porque está perdendo, começa a confundir a sua identidade, quem você é, para onde você está indo. Não é porque eu perdi meu emprego que eu sou um mau funcionário ou um mau empreendedor, porque eu já quebrei. Eu já perdi tudo, quebrei uma empresa, mas sou um ótimo empreendedor.
Não é porque você perdeu uma vez que vai perder a vida toda. Não é porque você cometeu um erro que vai viver uma vida de erros. Moisés nasceu num lar hebreu. E com 3 meses de idade, perde seus pais. Seus pais têm que despachá-lo por causa da ordem de Faraó de matar os primogênitos. E Moisés nasceu perdendo. Ele perde a oportunidade de ser amamentado, de ser criado pela mãe. Apesar de depois ela foi trabalhar de babá na casa de Faraó, mas é uma situação diferente. Ele não cresceu num lar que ele tinha direito. E aí ele começa então a entrar no esquema da casa de Faraó e aprender como viver ali, se adaptar ali. E aos 40 anos de idade, ele perde a casa de Faraó porque mata um egípcio e tem que fugir do Egito. Não obstante perder sua família original, agora ele perde a família que o criou. Ele perde os privilégios de príncipe do Egito. Ele perde os privilégios de ser neto de Faraó, adotivo. E ele foge para uma terra chamada Midian, e ali ele aprende novos rituais, ali ele se casa, ali ele de novo se adapta a uma nova família. E adivinhem, ele perde Midian de novo, porque tem que voltar para o Egito para cumprir uma missão. A vida de Moisés foi cheia de perdas. Ele volta para o Egito e começa a lutar para que o povo de Israel, o povo hebreu, seja liberto. E o próximo nível, o próximo passo era: tira o povo do Egito e vai para a terra prometida. Terra essa que ele nunca entrou. Anos lutando para o povo atravessar. E ele perde a terra prometida. Perde os pais, perde os privilégios no Egito, perde Midian, perde a terra prometida, mas ainda assim foi Moisés. Porque as suas perdas não definem quem vai ser você. As suas perdas não definem como Deus vai te usar. As suas perdas não definem a sua história. Moisés continua sendo Moisés. Moisés continua sendo o maior profeta do judaísmo, o maior profeta do Antigo Testamento, apesar das suas perdas. Aquilo que você perdeu, o emprego que você perdeu, a oportunidade que você perdeu, os pais que você perdeu, a criação que você perdeu, o lugar que você perdeu, a casa que você perdeu, o carro que tomaram, seja o que for, se você perdeu, fortalece o que ficou, porque isso não vai atrapalhar seu destino. O que foi perdido não vai impedir de você viver aquilo que Deus te chamou para ser, porque Moisés perdeu tudo durante sua vida toda e ainda assim foi Moisés. Anote isso. Nessa vida aqui na terra, só vence quem sobrevive às perdas. Se Moisés se entregasse às perdas que teve, não seria Moisés. Ou seja, não é perder que te faz um perdedor, é se entregar a elas. Porque se você perder e continuar andando, se você perder e continuar caminhando, se você perder e continuar confiando em quem te mandou avançar, se você perder, mas não desistir do teu futuro, ninguém poderá te impedir todos os dias da tua vida. Moisés não conseguiu realizar o maior projeto da sua vida, que foi levar o povo de Israel para a terra prometida. Ele perdeu o maior projeto da vida dele. Mas milênios depois a gente está aqui falando, ele está na história. Moisés não é lembrado como um perdedor, porque suas perdas não te darão fama de perdedor. Eu vou repetir. As suas perdas, querida, não te darão fama de perdedora. Moisés perdeu tudo na vida, de quando nasceu até quando morreu, e ninguém nunca chamou Moisés de perdedor, porque suas perdas não são sua identidade, suas perdas não são seu título, as suas perdas são oportunidades de você fortalecer o que restou. Para quem não sabe, Moisés escreveu a lei, instituiu todos os rituais judaicos.
por aquilo que aprendeu em Midian, e ele só foi para Midian porque perdeu a casa de Faraó. Tem coisa que você perde hoje para aprender coisas novas na próxima fase. Moisés perde a terra prometida, porque agora chegou a hora de outra pessoa se levantar. Josué não seria Josué se Moisés entrasse na terra prometida. Toda perda tem um propósito debaixo do sol. Deus não deixa nada acontecer que não tenha um propósito. Suas perdas não vieram para te deter. As suas perdas vieram para te ajustar. As suas perdas vieram para te ajustar e não para te deter. Nada pode parar quem está decidido a avançar em Deus. Ninguém consegue impedir quem não se adapta às perdas, quem não se entrega a elas, mas continua avançando. Quem vai parar quem decidiu avançar com Deus? Ninguém. Você às vezes perdeu o título que queria, às vezes você perdeu o status quo, o status que você tinha. Eu lembro que quando eu quebrei, eu tive que deixar meu apartamento quase na praia, lá no Rio de Janeiro, um dos bairros mais nobres, e fui morar de aluguel numa casinha, quase numa comunidade assim. Eu perdi meu status, mas eu continuei sendo o Tiago. O teu status não rouba a tua identidade. A casa que você está morando hoje não define aonde você ainda vai morar um dia. O seu relacionamento pode estar conturbado hoje, mas não define se você vai ser feliz ou não. Porque as perdas não vêm para te parar, elas vêm para te ajustar. Se hoje eu posso ser convidado para pregar no mundo todo, em todos os continentes, quantas vezes já mandaram um jato particular me buscar para me levar para um evento, para alguma coisa? E hoje eu experimento tudo de que há de bom na terra. E não existe orgulho no meu coração. Eu falo isso só para compartilhar que não existe orgulho no meu coração, por um motivo. Porque eu sei o que é estar quebrado numa casinha alugada no meio de uma comunidade ali, sem saber o que você vai fazer. Aquela perda lá de trás foi para que hoje meu coração tivesse guardado em Deus. Não existe perda que não esteja no plano de Deus. Eu sei que é muito difícil agradecer a Deus pelas perdas, mas a Bíblia diz, em tudo dai graças. O dia que você começar a agradecer pelas perdas que teve, você está alcançando um nível de maturidade espiritual que te coloca numa posição de ser usado por Deus em qualquer situação. Porque se você ganhar, você confia em Deus. Se perder, confia em Deus. Deus falou, então é ela que eu vou usar, é ele que eu vou usar. Ganhando ou perdendo, ele continua o mesmo. Ele não muda quem ele é. Ela não muda quem ela é por causa de perdas e nem por causa de ganhos. Ela continua sendo minha serva. Ele continua sendo meu servo. Ele continua perdendo a vida para ganhar a minha. Então eu vou continuar usando, diz o Senhor. Eu vim nessa noite te entregar essa palavra porque está chegando uma hora, está chegando o tempo em que perdas não vão mais parar a igreja, perdas não vão mais parar o reino de Deus, perdas não vão mais parar a tua vida, a tua casa, ao contrário, vão fazer você ajustar o que precisa ser ajustado, porque o ser humano só consegue se ajustar na dor. É impressionante, ninguém se ajusta quando tudo está bem. Dinheiro está entrando, saúde está em dia, a família está rindo, está tudo feliz, eu vou dar uma ajustada na minha vida, isso não existe. Quando tudo está bem, você está desfrutando. Você está anestesiado, anestesiada. Mas quando a dor chega, o ajuste vem junto. O homem que escreveu as leis, Moisés, foi um homem que perdeu do seu nascimento até a sua morte. E ainda assim, a literatura mais importante da humanidade foi confiada na mão de Moisés. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus deu a Moisés. Ele pode ter perdido a terra prometida, mas não perdeu a voz de Deus. Está aqui. Ele pode ter perdido a casa de Faraó, mas não perdeu a missão de atravessar o povo no deserto. Existem coisas que você perde para focar no que tem ainda.
Porque aquele que não é fiel no pouco, Deus não coloca sobre o muito. Deus não pode colocar alguém no muito se ele não foi testado no pouco. Deus não pode deixar você ganhar se você não sabe perder. E o Espírito do Senhor está aqui. Eu não sei se você está percebendo, mas o Espírito de Deus está aqui. Para te dizer que por mais que as perdas continuem, porque no mundo nós vamos ter aflição. Eu não posso falar para você que esse mundo é bonzinho, que tudo vai dar certo. E que vai ser 1000 maravilhas, porque você sabe que a vida não é 1000 maravilhas. Mas eu posso te dizer, eu posso declarar e profetizar, de acordo com o que a Bíblia diz, que nenhuma perda vai te parar. Nenhuma perda vai roubar teu propósito ou identidade. As perdas vão apenas te ajustar para o próximo nível. E quem crê nisso, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus.